paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. E me chamo na idade de explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras e escrituras sagradas. Números, porque tudo na Bíblia tem a quantidade de matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, porque nós temos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja o benefício que há em vocês se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias que o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé
também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos no município do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, logo após dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor e ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Primeira Timóteo com 6 capítulos. E Jó com 42 capítulos. Capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 1 Timóteo capítulo 4,
apostasia nos últimos tempos. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que o Senhor Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo que o Senhor Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com orações de graças. Jó, com 42 capítulos. Capítulo 2. Jó capítulo 12, que contém 25 versículos. Então Jó respondeu: sem dúvida vós sois o povo, convosco morrerá a sabedoria. Tem tanto entendimento como vós, não sou inferior quem não sabe coisas como essa. Eu sou motivo de riso para os meus amigos, eu que invocava o Senhor Deus e ele me respondia. Eu, justo e reto, eu sou motivo de riso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos e agora, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mas antes de eu sortear os rebanhos, que hoje eu falarei primeiro os rebanhos de número ímpar, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, do único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. Quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não. Que nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então peça uma igreja nossa aí, que é novidade. E a nossa igreja tem para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou: quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 12 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e as pessoas terem uma boa alimentação. E boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Vamos juntos, fiquem na paz e graça de Deus para todos. Os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar, logo após falarei o par. Rebanho santo do número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70.
Pois assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é a verdadeira palavra revelada para a sua meditação nesse momento. E os rebanhos que eu sorteio foi o 21, 49, 22 e 50, e o livro é o livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel. (19) 1 Samuel, capítulo 19. Para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. O capítulo 19 do livro de Samuel contém 24 versículos. Jonas defende a Davi. Falou Saul a Jonas, seu filho, e a todos seus servos para que matassem a Davi. Porém, Jonas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi, e anunciou a Davi: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, guarda-te pela manhã, fica no lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei do lado do meu pai no campo, em que estiver, e falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e o anunciarei a ti. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito bons. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4 para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. O capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos. Paulo agradece os donativos recebidos. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes que vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58, Josué com 24 capítulos, capítulo 5. Josué, capítulo 5, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Capítulo 5 do livro de Josué contém 15 versículos. Circuncisão em Gilgal. Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão, e todos os reis do Cananeu que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desanimaram-se e perderam a coragem por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze faca de pedra e circuncida os filhos de Israel. Então Josué fez faca de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque o Josué os circuncidou todos os povos que tinham saído do Egito. Os homens aptos para a guerra haviam morrido no deserto pelo caminho. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56.
Amós, com 9 capítulos. Amós, capítulo 9, que contém 15 versículos. Para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56, Israel será destruído. Vi o Senhor em pé junto ao altar, e ele me disse: fere os capitéis, para que estremeçam os umbrais, fazer tudo os pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último dia, até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum conseguirá escapar. Ainda que cavem as profundezas da sepultura, minha mão os tirará dali. Ainda que subam no céu, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, eu os buscarei, dali os tirarei. Ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Ainda que vão para o exílio diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. Eu porei os meus olhos sobre eles, para o mal, não para o bem. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Oséias, com 14 capítulos. Capítulo 5. Oséias, capítulo 5, que contém 15 versículos. Para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Juízo contra Israel. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo. Visto que fostes um laço para Mispe, rede estendida sobre o Tabor, os rebeldes se aprofundaram na carnificina. Eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim e Israel. Não me está oculto, porque agora te tenho prostituído a Efraim, e se contaminou Israel. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. O espírito da prostituição está no meio deles e não conhece ao Senhor. A soberba de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçarão pela sua iniquidade. Judá tropeçará com eles. Banho Santo de número 29, 41, 30 e 42. João, com 5 capítulos. Capítulo 5, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Primeiro João, capítulo 5, que contém 21 versículos. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouves em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, pedirá ao Senhor Deus, que lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e é pecado que não é para a morte. 3,67, 4,68, 3,67, 4,68. Lucas, com 24 capítulos. Lucas, capítulo 22.
que contém 71 versículos. Senhor Jesus perante o Sinédrio. Os homens que detinham o Senhor Jesus zombavam dele, batiam nele, cobrindo-lhe os olhos, batiam-lhe no rosto e lhe perguntavam: profetiza, quem é que te feriu? Outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, ajuntaram seus líderes religiosos do povo, os principais sacerdotes e os mestres da lei, e os levaram ao Sinédrio. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos. São esses os que causaram divisões, são sensuais e não têm o Espírito, edificando-vos, porém, amados da vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 1. Lamentações, capítulo 1, contém 22 versículos. Como já é solitária a cidade, outrora tão populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações. A princesa das províncias tornou-se escrava, amargamente chora de noite, e as suas lágrimas se correm pelas faces. Não há ninguém que a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos traíram e se tornaram seus inimigos. Depois de sofrer aflição e dura servidão, Judá foi para o exílio, habita entre as nações, não há descanso, todos os seus perseguidores a alcançaram nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, pois não há quem venha à reunião solene, todas as suas portas estão desoladas e seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes e ela mesma tem amargura. 35 e 36, 35 e 36. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Contém 15 versículos para o Rebanho Santo de número 35 e 36. Chamado a reconstrução do templo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Neemias com 13 capítulos.
capítulo 7. Neemias, capítulo 7, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Capítulo 7 contém 73 versículos. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. E também tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos 736. Os seus mulos 245. Camelos 435, jumentos 6.620. Rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. Naum com 3 capítulos. Capítulo de Naum 1 do livro de Naum contém 15 versículos para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. Perdão, deixa eu sortear o capítulo. Capítulo 2, Naum, capítulo 2, que contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. A queda de Nínive, destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, observa o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó como o esplendor de Israel. Assim os saqueadores os tenham despojado e destruído os seus sarmentos, os escudos dos seus valentes estão vermelhos, os guerreiros vestem escarlate, o aço de carro cintila no dia da sua preparação. Vibram as lanças, os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam velozes praças em todas as direções, de seu parecer é o de tochas e corre como relâmpagos. Rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. João com 21 capítulos. João capítulo 5 para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Capítulo 5 do livro de João contém 47 versículos. O paralítico de Betesda. Algum tempo mais tarde, o Senhor Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Olha, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. Primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Apocalipse com 22 capítulos. Apocalipse capítulo 17 para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você
Leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também entender a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Apocalipse capítulo 17, que contém 17 versículos. A mulher montada numa besta veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então hoje me levou em espírito a um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Que contém 20 versículos. Desejo de Paulo ver os Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença pessoalmente por algum tempo, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, mas Satanás nos impediu. Por qual é a nossa esperança ou alegria ou coroa de glória na presença do nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós, na verdade? Vós sois a nossa glória, a nossa alegria. Evangelho Santo de número 5, 65, 6 e 66. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 4. Esdras capítulo 4, para o Evangelho Santo número 5, 65, 6 e 66. Capítulo 4 do livro de Esdras contém 24 versículos. Oposição à reconstrução. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que o oeste do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direito, impostos e pedágios. Agora dai ordem para aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade, até que eu ordene outra coisa. Guardai-vos de ser remisso nisso, porque haveria de crescer esta ameaça para o juízo dos reis. Logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros foram apressadamente a Jerusalém. Aos judeus e os impediram à força e com violência. Evangelho Santo de número 31, 39, 32 e 40. Atos com 28 capítulos. Dezesseis.
16, Atos capítulo 16, que contém 40 versículos. Paulo, porém, respondeu: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, e sendo nós cidadãos romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançaram fora? Não será assim, venham eles mesmos e tirem-nos daqui. Os soldados foram dizer às autoridades essas palavras, e eles temeram, ouvindo do que eram romanos. Vindo, pediram-lhe desculpa, e libertando-os, pediram que saísse da cidade. Tendo eles saído da prisão, entraram na casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Hebreus com 13 capítulos. Hebreus 12, que contém 29 versículos. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ela prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, a declaração ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que inabalável permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos ao Senhor Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Eu irei ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que estamos errados ou mentindo. E é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 630 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos e governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique que os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia, que essa é a denúncia de número 89. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Nesse texto, em Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus questiona a busca superficial e vã do povo por causa dos ensinamentos que não são da parte do Senhor Deus, e sim dos costumes, vontades, emoções e sentimentos dos seres humanos. Muita atenção, você tem certeza que está buscando e adorando ao Senhor Deus com autenticidade? Se o seu líder provar para nós da Bíblia Sagrada que todas as doutrinas, ensinamentos, condutas, entre todas as coisas que ele apresenta a você como verdade, são realmente verdades com base na Bíblia Sagrada, sem interferência ou manipulações dos seres humanos, e que nada do que você está fazendo está sendo em vão, e que nós, das 12 igrejas virtuais, estão mentindo,
e que é possível crer, cultuar ou adorar ao Senhor Deus da forma que bem entender, sem que seja necessário as escrituras da Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro, se provar todas essas coisas para nós na Bíblia Sagrada. Essa é a denúncia de número 89, entre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares e iremos examinar se vale a pena para nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 50 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 2. E o penúltimo livro é o livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. E o último livro é o livro de Levítico, com 27 capítulos. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, que contém 21 versículos. Nós mesmos ouvimos esta voz do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Nós mesmos ouvindo esta voz vinda do céu, estando com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis se a ela prestarem atenção, a uma luz que ilumine um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte do Senhor Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Capítulo 10, Levítico, capítulo 10 é o último livro de hoje, que contém 20 versículos. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e o trouxeram fogo estranho perante o Senhor, porque ele não lhes ordenara. Então saiu o fogo da presença do Senhor, os consumiu, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que chegarem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Arão, porém, se calou. Moisés chamou Misael e Zafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai vossos irmãos da frente do santuário para fora do arraial. Eu peço que mentalize, escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Mentalize o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado dará total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração, através da verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso. Para a sua meditação, você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você hoje está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem para você hoje está no livro de Jó, capítulo 12. Você que mentalizou o número 4, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Josué, capítulo 5.
Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Amós, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem está no livro de Osés, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 5. Você que mentalizou o capítulo 2, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem está no livro de Judas, com o capítulo. Você que mentalizou o número 19, a mensagem no livro de Lamentações, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem está no livro de Naum, capítulo 2, perdão. Você que escolheu o número 16, a mensagem está no livro de Naum, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de João, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no livro de Apocalipse, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 17. A mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 5. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. A denúncia é a denúncia de número 90. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mais a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Nessa passagem de Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus critica a liderança religiosa por prejudicar as pessoas que os seguem, e fazendo não só perder a salvação, como serem condenados 2 vezes mais do que eles. Você conhece e examina a obra e os frutos do seu líder. Você tem certeza do que tudo que ele te ensina e pratica não está te conduzindo a um caminho de dupla condenação? Saiba que seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que estando ele sem se ajuntar conosco, você e sua família não estão sendo prejudicados de forma alguma, e que não há nada daquilo que ele apresenta para você como verdade ou mentira, sendo questionados em nossas mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 630 milhões de reais em dinheiro, e que nós estamos errados e mentindo, sendo essa a denúncia de número 90. Vai receber 200 milhões de reais em dinheiro, mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 51, de ter mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais um aviso para vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas deste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante de ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil.
Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem muitíssimos abençoados. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Mas antes eu vou ler também a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual e religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 e 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Eu vou repetir os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 3, 1 Timóteo 4, 18, Jó capítulo 12, o 4, 1 Samuel 19, o 9, Filipenses 4, 11, Josué 5, 10, Amós 9, 20, Oséias 5, 13, 1 João 5, 2, Lucas 22, o 14, Judas, o 19, Lamentações, capítulo 1, 21, Ageu 1, 22, Neemias 7, o 16, Naum 2, o 8, João 5, o 1, Apocalipse 17, o 17, 1 Tessalonicenses 2, o 15, Esdras 4, o 6, Atos 16, o 12, Hebreus 12, o 7, 2 Pedro 1, o 5, Levítico 10. Muita atenção nos benefícios e importância de você seguidor ou inscrito membro ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, compartilhando e principalmente curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o nome para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente desse monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários no início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, há o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias, tirando as suas dúvidas. Lembrando que os obreiros recebem conosco, os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, a beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para pregar. Todos têm, recursos para fazer essa obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil
E vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Paraguai, Uruguai, Alemanha, Turquia, Colômbia, Japão, Argentina, Chile e todos que nós ainda não sabemos que acompanhem as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas espirituais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.